Muito bem, muito bem. É, Vamos, sem delongas, mostrar aqui o livro, a minha última leitura, que é este livro aqui, O Sentido da Vida, do professor Terry Eagleton, não é? Em relação a Terry Eagleton, eu já li alguns livros, né? Então eu conheço um pouco deste professor em inglês, não é? É, de uma universidade famosíssima da Inglaterra. Muito bem, eu li o livro chamado A Ideologia da Estética, também li o livro Teoria da Literatura e também eu li o livro chamado, se eu estou correto, Ideologia. E o último livro, portanto, o quarto livro, né? Seria esse aqui, O Sentido da Vida. Muito bem, muito bem. Acho que falar do Terry Eagleton, professor universitário e intelectual, não é? É basicamente isso, não é? Por quê? Porque o foco, né? O foco desta gravação aqui de cerca de 60 minutos, né? O foco é justamente, evidentemente, esse tema, o sentido da vida, né? O sentido da vida do ponto de vista do Hideo Yahiro, que em uma certa altura da vida, teve a compreensão, teve o entendimento, não é? Tomou consciência, não é? Do sentido da vida, não é verdade? Enfim, eu, eu estava dizendo outra coisa, ou seja, eu tomei consciência de que eu sou um aspirante a Buda, não é? Eu entendi que eu nasci, tive a felicidade de nascer como ser humano através da força, não é? Claro, uma força incomensurável do mestre dos Budas do universo, do rei dos Budas do universo, que é o Buda Amida, não é? Através da força do Buda Amida, eu tive a felicidade de nascer tendo o meu pai e e a minha mãe, né? Meus pais como um elo, não é? Para que eu nascesse como ser humano. Portanto, devo ter muita gratidão em relação aos meus pais que cooperaram, né, com o trabalho do mestre dos Budas do universo, o trabalho do Buda Amida, para que eu nascesse como ser humano e para que eu trilhasse a última etapa da da minha busca pela, enfim, da minha busca filosófica, enfim,
é a última etapa enfim, de uma trajetória de milhões, bilhões, trilhões de anos, não é? De sofrimento, uma trajetória de sofrimento, não é? E que na verdade é um sofrimento cíclico, ou seja, é um sofrimento que é uma roda girando incessantemente, não é? Digamos assim, uma roda girando incessantemente, como se fosse uma roda gigante que sobe e desce, compreende? Uma roda gigante que sobe e desce. Isto é, vamos dizer assim, a representação do que é o sofrimento secular milenar, não é? O sofrimento de milhões, bilhões, trilhões de anos, não é? Uma roda gigante, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, sofrimento, não é? Ora, sofrimento porque você conquista uma coisa e essa coisa volta novamente à estaca zero. Quer dizer, você conquista uma coisa você conquista uma coisa que traz a felicidade por um determinado tempo, não é? Só que essa felicidade ela não dura, não continua, não é? Logo a gente volta ao ponto de partida, né? E aí a gente fica com, vamos dizer assim, com sedento de novas conquistas, né? E aí a sede é um estado de espírito de sofrimento, né? Então, quer dizer, você conquistou um exemplo, né? Vamos falar um exemplo bastante, assim, de conquistas, assim, que a gente pensa que, 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 que vão durar para sempre, não é? Por exemplo, vamos falar de um assunto que, na verdade, não é da minha alçada, porque eu não sou pai ainda, né? Não sei se serei pai, né? Eu não tenho filhos, não é? Então, por exemplo, fulano de tal teve um filho e evidentemente, é claro que falar disso, não sendo pai, eu só sei o que é ser pai no sentido teórico da coisa, né? Mas vamos lá, né? Eu acho que é um exemplo mais extremo, não é? Em relação à nossa conquista, né? Vamos dizer assim, a uma das conquistas grandes da nossa vida, né? É ter um filho, né? Enfim, você vai ter um filho e você vai ficar com aquela sensação, evidentemente, que é uma sensação que, que é que é uma felicidade que vai durando, vai continuando, né? Só que evidentemente você tem consciência de que um dia vai haver a separação, não é? A separação. Cedo ou tarde ocorrerá a separação, não é? Então você tem consciência quer dizer, você tem consciência lá no fundo do seu ser, né? No dia a dia você não sente, né? Você acha que é uma coisa natural, né? Essa sensação de felicidade, de amor, né, com relação ao seu filho, à sua filha, né? Porém, lá dentro de você, você tem vamos dizer assim, um ponto de interrogação, não é verdade? Uma pequena dúvida, né? Porque cedo ou tarde, porque enfim, você tem uma certa consciência de que cedo ou tarde vai acontecer a separação, né? E outras coisas que podem acontecer
Ou, por exemplo, o seu filho ou a sua filha dar as costas para você, né? Ou até outras coisas mais extremas. Mas, enfim, eu estava falando aqui em relação. Eu comecei aqui o meu discurso falando deste livro aqui, do Terry Eagleton, um livro que eu, de cerca de 130 e poucas páginas. Mas, enfim, deu para, vamos dizer assim, vamos dizer, matar a saudade desse professor intelectual, não é? Deu para matar a saudade. Enfim, este discurso de 60 minutos vai, vai justamente falar sobre esse assunto, que é o sentido da vida. Quer dizer, já está realmente falando indiretamente, né, ou vamos dizer assim, falando sobre detalhes do sentido da vida. Eu falei que, enfim, o sentido da vida enfim, eu comecei falando dessa minha tomada de consciência, não é? Vamos dizer assim, da minha missão aqui como ser humano, né? No planeta Terra, não é? Depois de milhões e bilhões e trilhões de anos, finalmente eu cheguei na etapa final, né? Na última etapa, né? Filosófica, né? Que é, enfim, claro, ter tido esse encontro depois de, claro, nesta vida eu tive vários ensinamentos, várias doutrinas, não é verdade? Até chegar finalmente ao encontro da Jodo Shinshu Shinrankai há cerca de 25 anos aproximadamente, né? Que eu tive um encontro com a Jodo Shinshu Shinrankai, que também foi um encontro que no começo eu não compreendia, ainda não tinha a compreensão, né, do sentido da vida, no sentido assim que está esclarecido em toda a doutrina do Siddhartha Gautama, do Buda Sakyamuni, né? Então, o que eu quero dizer aqui, assim, a importância não só de ter encontrado a Jodo Shinshu Shinrankai, mas de ter compreendido, de fato, né, exatamente, né, qual é o sentido da vida, né? E aí, essa compreensão, né, embora eu conheça a Jodo Shinshu Shinrankai há cerca de 25 anos, hoje estou com 50 anos, né? Acredito que, enfim, o período que eu estou buscando a conclusão, vamos dizer assim, do sentido da vida, é um período que deve fazer o quê? 15 anos, mais ou menos, não é verdade? Então, quer dizer, mais ou menos 15 anos atrás, mais ou menos, né? Eu, eu entendi o sentido da vida, né? Eu compreendi
o significado exato da vida, né? Eu tive esse privilégio de entender na a exata natureza, né, da existência humana, né? Tive esse privilégio de compreender exatamente o que é que o ser humano deve fazer como atividade principal, né? Isso é o sentido da vida. O sentido da vida é o que o ser humano deve fazer como atividade principal, né? Isto é o sentido da vida. Me veio agora, veio-me agora esse conceito, atividade principal. Espero estar correto, acredito que esteja correto, né? A atividade principal da vida, não é? Isso está relacionado ao sentido da vida, né? Então, partindo desse ponto, enfim, nós fazemos as coisas assim no dia a dia, não é? Meio que por instinto, né? A gente faz muitas vezes as coisas sem pensar muito, né? Então a gente faz as coisas conforme a gente aprendeu instintivamente, naturalmente, não é? E a gente faz as coisas mecanicamente, automaticamente, né? Agora, essas coisas que a gente faz mecanicamente, automaticamente, é diferente, né, do sentido da vida, né? O sentido da vida, as coisas que a gente faz em relação ao sentido da vida são atividades bastante específicas, né? São bastante específicas e, claro, determinadas pelo Siddhartha Gautama, pelo Buda, né? Há cerca de 2.600 anos atrás, lá na Índia, né? Que é o local onde se desenvolveu o budismo, né? O sentido da vida aqui, do ponto de vista do intelectual, né? O sentido da vida do ponto de vista do intelectual, né? Esse é o livro que eu li, né? Creio que não seja o foco, né, principal deste meu discurso aqui agora, né? Muito embora talvez eu possa falar uma coisa ou outra em relação ao mundo acadêmico, né? Ao mundo da universidade, né? Principalmente da universidade, né? Onde o intelectual acaba muitas vezes se destacando e enfim, acaba dialogando com outros intelectuais, não é? Né? E é claro, influenciando a intelectualidade acadêmica, universitária, vai influenciar, vamos dizer assim, as pessoas
que se destacam no globo terrestre e pessoas que se destacam nas organizações assim mais influentes, né, do globo terrestre, não é verdade? Bom, e que evidentemente, enfim, como é que eu diria, né? Mas enfim, esse é um detalhe assim, essa parte é um detalhe, né? Essa parte, vamos dizer assim, essa essa parte que machuca um pouco, né? Vamos dizer assim, a pessoa, né? Talvez seja um detalhe. O que machuca a pessoa, né? É essa noção, vamos dizer assim, do eu, né? Do ego, não é verdade? Essa noção do eu, do ego, vamos dizer assim, por exemplo, já que eu falei disso, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa que, que ocupa uma cadeira, por exemplo, numa organização grande do planeta Terra, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, não é? A pessoa é uma pessoa que ocupa um determinado cargo, né? Eu não sei muito bem como exatamente é, é, se confi- é construído, como exatamente é construída a ONU, não é? Mas, por exemplo, né, uma pessoa que tem um certo destaque na área, numa determinada área das ciências humanas, principalmente, né? E aí é uma pessoa que tem um renome internacional, não é? É, E é claro, como todo ser humano tem um, um ego, né? Um eu, né? Assim como o faxineiro, né? Do, do, do prédio da ONU, no caso da ONU, né? O faxineiro do prédio, né? Vamos dizer, daquele suntuoso prédio da ONU, não é? Um exemplo, que é um exemplo abstrato, nada concreto, nenhum detalhe concreto, mas uma abstração apenas. Então, o faxineiro e essa pessoa que ocupa um cargo alto, ambos têm egos, né? E ambos muitas vezes se comunicam e têm os seus pontos de interrogação, seus pontos de interrogação, as suas dúvidas, né? Então, as suas dúvidas e as suas convicções, não é? É. Onde eu quero chegar com isso? Quer dizer, o faxineiro, tanto quanto o, a pessoa em destaque, né, tem as suas, cada qual as suas respectivas noções em relação à vida, né, em relação ao sentido da vida, né, em relação ao significado da vida, né? É, Onde eu quero chegar com isso, afinal de contas, né? Nesse blá blá blá, né? É que eu passei por um processo muito amplo de
entre religiões e universidade, né? Até chegar em universidade e muitas, evidentemente, leituras, né? E também envolvendo, em também estudando muito a fundo a filosofia ocidental, não é verdade? E finalmente eu cheguei na Jodo Shinshu Shinrankai, né? Quer dizer, e finalmente compreendi o sentido da vida, né? Então, onde eu quero chegar, né? Quer dizer, e depois de uma leitura assim, né? De um livro até que recente, né? Do Terry Eagleton, o que eu quero dizer é que, puxa vida, como seria como seria legal, né? Se fulano, beltrano, cicrano, né? Tivesse essa mesma compreensão, não é? Em relação ao sentido da vida, né? São milhões, bilhões e trilhões de anos até chegar a Jodo Shinshu Shinrankai, não é? E aí a gente que percebeu, que entendeu o sentido da vida, num sentimento assim filantrópico, humanista, a gente quer, né, que os nossos assim amigos, não é? Claro, amigos entre aspas, também saibam, né, conheçam, né, o sentido da vida, né? Mas, enfim, do mesmo modo que não foi fácil para mim chegar até essa compreensão, né? Eu tive que viver cerca de, no caso, cerca de 35 anos dessa minha vida de 50 anos para, para ter tido a compreensão, né, do sentido da vida, né? Então, o que eu posso dizer é que não é tão fácil chegar a esse patamar, né? Modéstia à parte, né? Modéstia à parte e também, evidentemente, colocando um outro aspecto dessa compreensão, que é a minha visão de mundo em relação à minha condição, né? A minha condição é que é a condição de aspirante a Buda, né? A condição de fulano, beltrano, cicrano, eu não sei, né? Então, muitas vezes pode de repente o trabalho do rei dos Budas, do mestre dos Budas, foi um trabalho bastante específico em relação à minha condição. Muitas vezes eu penso que a humanidade é uma representação. Todas as 8 bilhões de pessoas do globo terrestre são pessoas, são seres, são, são seres que atuam, né, através da força do rei dos Budas, do Buda Amida. Aí acaba parecendo que é de verdade, né? Mas na verdade é um teatro feito pelos Budas, né? Quer dizer, o mestre dos Budas do universo convocou os Budas, né, do universo para, para que viessem aqui no planeta Terra e para que orientassem o Hideo Yahiro, a minha pessoa, né? Essa é uma das noções que existe no meu entendimento, né? E é uma crença, né, também, né?
É uma noção, é uma crença, né, de que, enfim, todas as pessoas, inclusive o Terry Eagleton, são Budas, né, que nomeados, são Budas nomeados pelo mestre, pelo Buda Amida, para que eu prossiga, para que eu siga nessa jornada rumo ao, a esse objetivo final que eu, bom, vou falar aqui agora, que evidentemente é ser embarcado no navio construído pelo Buda Amida, né? Que é o Namo Amida Butsu, né? Isso é o sentido da vida, o objetivo da vida, né? De modo que, assim as pessoas, todas as 8 bilhões de pessoas, todas elas, né? Os meus parentes, os meus amigos, os meus inimigos, entre aspas, né? Os meus inimigos, entre aspas, né? Os que fazem papel, os que representam como sendo meus inimigos, né? São representantes, são representações, são atores, né? Budas disfarçados de seres humanos, né? Essa é uma das noções do Hideo Yahiro, aspirante a Buda. Portanto, é muito difícil para mim esse jogo, né, com a minha consciência. Para quê? Para que eu não fique nessa postura de olhar as outras pessoas de cima para baixo, compreende? Existe uma preocupação de eu não ficar com esse nariz empinado. Eu descobri o sentido da vida e vocês ainda não sabem. Oh, que pena. Quer dizer, essa noção, claro que existe também, mas é uma noção que eu policio bastante, né? Porque é uma noção para o aspirante, essa noção é uma noção extremamente que não dá muitos bons frutos, não é? Porque, na verdade, afinal de contas, quem veio do mundo do sofrimento fui eu, o Hideo Yahiro, né? Quem é aspirante, ainda é um aspirante, sou eu, Hideo Yahiro. Então não tenho direito de falar de fulano, beltrano, cicrano, né, em relação eu não tenho direito de julgar, né? Muito embora isso, por exemplo, se eu falo sobre esse livro aqui e das minhas impressões, evidentemente vou chegar à conclusão, puxa vida, o professor Terry Eagleton ainda não teve esse estalo, né? essa compreensão através do budismo, né? Quer dizer, não teve um encontro com o verdadeiro budismo, né? Então, há essa noção, evidentemente, mas também há uma outra noção bastante lúcida também de que, enfim, ele está no papel dele de professor universitário, dialogando com intelectuais, dialogando com estudantes que estão com as suas dúvidas, assim, as dúvidas em relação, vamos chamar de dúvidas existenciais. Acho que a palavra existencial já faz parte do dia a dia da pessoa comum. Então, enfim, das dúvidas existenciais dos estudantes universitários, né, da área da área de literatura, que é propriamente o território do professor Terry Eagleton, né,
que é, enfim, as dúvidas dos alunos das universidades, principalmente as universidades, vamos dizer assim, as universidades mais, vamos dizer assim, que se destacam nos diversos países, né? A Inglaterra, Brasil, né? As universidades, vamos dizer assim, oficiais, vamos dizer assim, não é? E as situações dos estudantes, né? E que muitas vezes, que na grande maioria das vezes, o estudante de ciências humanas, né? Eles não são, eles são bastante diferentes de outros estudantes das outras áreas, ao que tudo indica, né? O estudante das ciências humanas, ele não dá sequência tão apaixonadamente como um estudante de medicina ou de engenharia, né? O estudante de medicina, enfim, é claro que é difícil toda e qualquer universidade até chegar à conclusão, né? Evidentemente, uma universidade de medicina é extremamente difícil, de engenharia é extremamente difícil, até chegar à formatura. Mas na parte das ciências humanas, letras, história, geografia, etc., é muito comum a pessoa, o estudante, desistir desse caminho, né? Por que eu estou falando disso, né? Afinal de contas. Enfim, o meu discurso acaba dialogando com o mundo acadêmico, né? Mas também, evidentemente, quem resolveu assistir a esse vídeo até esse ponto, também muitas vezes são pessoas que frequentaram os campos, né? Campus da universidade de não sei o quê, né? Campus das universidades. Mas, enfim, onde, afinal de contas, eu quero chegar, né, com esse meu discurso, né? Em relação ao sentido da vida, em relação a você, interlocutor, a você possível interlocutor, né? É claro que eu estou falando com um determinado interlocutor, mas também, claro, existe uma concepção bastante egocêntrica do Hideo Yahiro, né? O Hideo Yahiro, centro do universo, centro do planeta. Quando eu falei que os outros seres humanos são Budas e eu sou um aspirante, é uma visão egocêntrica. O Hideo Yahiro, centro do planeta Terra, né? Mas, enfim, onde eu quero chegar, afinal de contas, né? Vamos lá, vamos por essa ilustração aqui, não é verdade? Aqui é mais ilustrativo, né? Para falar do sentido da vida, né? Essa aqui, ó, essa pessoa aqui de cabelo comprido, vamos dizer, sou eu, né? Estou aqui nesta minha caminhada, nesse caminho branco, muito estreito, né? Até concluir o objetivo da vida, né? Aqui deste lado está o Buda Siddhartha Gautama, do planeta Terra, e aqui está o Buda, Buda Amida, mestre dos Budas do universo, que vive aqui na Terra pura, né? Este lado aqui é o planeta Terra, né? É o planeta Terra.
E aqui em cima é a terra pura, né? Então esse desenho aqui, que é baseado no ensinamento do mestre Chantal, do mestre chinês Chantal Zendou Daishi, em japonês, né? Zendou Daishi é o mestre chinês que concebeu essa maneira, essa forma de ensinar a filosofia budista, né? A filosofia de Buda, que é essa ilustração aqui. Enfim, que aqui tem o fogo e aqui do lado direito tem a água. Do lado esquerdo o fogo, do lado direito a água, não é? Que tem o seu significado, né? E que numa leitura que é evidentemente uma leitura filosófica já do Hideo Yahiro, bastante até mesmo inédita, né? Que é, vamos dizer assim, o aspecto de uma vamos dizer assim, de uma natureza, né, de filósofo, né? Fazer uma leitura filosófica, né? Essa é uma liberdade que, enfim, de certo modo, eu tenho, né? Modéstia à parte, eu tenho essa liberdade de não seguir muito rigorosamente o protocolo da Jodo Shinshu Shinrankai, né? Essa liberdade é exclusiva do Hideo Yahiro, aspirante a Buda, né? De tal modo que o meu discurso, ele muitas vezes, em relação aos meus amigos da Jodo Shinshu Shinrankai, acaba muitas vezes entrando numa coisa mais pontiaguda, né? Uma coisa mais pontiaguda, cheia de arestas, não é verdade? Não é? Mas é a minha forma de ver assim a vida e a minha forma de sobreviver também, né? Minha forma de, de manter o meu ego ativo, né? É uma necessidade, né? Então por isso que eu transporto as palavras do Shinran Shonin, que eu tenho as palavras em que eu tenho me apoiado ultimamente, né? Bastante, que é a frase Ichinen é a fé sem a mente dupla, por isso ela é chamada de Ichinen, né? E aí a minha noção de mente dupla, né, muito embora a mente dupla é o estado de espírito, essa oscilação do estado de espírito do aspirante, né? Ou seja, às vezes eu penso que, puxa, vou ser salvo pelo Buda Mida. Outras vezes eu penso, puxa, não vou ser salvo, né? Então, quer dizer, a mente oscila em convicção, né, de que eu serei salvo e na descrença de não ser salvo. Isso é a mente dupla, né? Como definido pela doutrina da Jodo Shinshu Shinrankai, a mente dupla, conforme dita pelo Shinran Shonin, é justamente isso, né? Às vezes eu penso que vou ser salvo, outras vezes eu penso que não vou ser salvo. Isso é a mente dupla. Mas, enfim, se você é um filósofo, é uma pessoa que
pensa mesmo, né? Você vai entendendo que essa noção de mente dupla é uma noção que vamos dizer assim, que ela essa expressão mente dupla, ela resume o que é a vida do aspirante, né? A mente dupla é o mundo do aspirante à conclusão do sentido da vida, né? A mente dupla é a conclusão, né? Que pode se dizer também em relação ao mundo do aspirante ao sentido da vida, né? A mente dupla é a conclusão. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma outra concepção do Hideo Yahiro e que eu prezo muito em relação enfim, a todo esse processo até chegar a esse ponto final, né? Dos meus conceitos budístico-filosóficos, né? Então, a conclusão final do aspirante a Buda é mente dupla, né? A conclusão final é mente... Ora, eu estou num estado de espírito de entendimento, né? Em breve serei salvo. Ora, estou num estado de espírito de dúvida. Puxa vida, será que eu vou ser salvo? Né? Então, quer dizer, o mundo do aspirante, ele se resume na palavra, na expressão mente dupla, né? E é uma coisa que eu tenho insistido bastante comigo e talvez com quem enfim, tem vamos dizer assim, embora talvez seja raro ter alguém que fique aí com o meu vídeo ligado aí durante 60 minutos, né? Eu particularmente, depois que eu faço esse trabalho e coloco nas redes sociais, no YouTube no caso, né? E no Facebook principalmente, e às vezes eu coloco um fragmento no TikTok, mas enfim, eu deixo o vídeo ligado assim em algum canto, no celular, para que eu ouça, para que eu escute, né? E para que eu aprecie o meu discurso e tudo mais, né? Esse silêncio aqui é porque eu faço um esforço físico, né? Esforço físico para suportar essa dor que é estar aqui na posição de seiza, estar sentado de joelhos, né? Então, isso já também as pessoas que assistem aos meus vídeos compreendem perfeitamente. E aos meus amigos da Jodo Shinshu Shinakai também entendem essa minha forma de buscar, né? Buscar, vamos dizer assim, essa fé, não é? Mas é claro que também tudo que eu faço como aspirante é uma coisa já que todos os Budas, né, já passaram pela minha caminhada, o que eu estou passando, né? Os Budas já passaram por esse processo todo, né? Então nada é novidade, né? E é claro, os Budas todos já passaram por esse processo de entendimento derradeiro, né? Os Budas todos passaram por esse processo de entendimento derradeiro que chegou a essa conclusão chamada mente dupla, né? Mente dupla aqui, ó. Mente dupla, tá vendo aqui? O mundo, né, do aspirante é aqui, né? Essa mente dupla, que oscila entre fogo e água, né?
até chegar aqui, até sair desse mundo da mente dupla e entrar na terra pura, né? Compreende? E, evidentemente, frisando novamente, é uma coisa que é óbvia do ponto de vista dos Budas, né? O que eu falo, na verdade, são detalhes que, enfim, eu não sei muito bem explicar, mas que em relação ao mundo dos Budas, né, é uma coisa já óbvia, né? Vamos dizer assim, esses altos e baixos da vida, altos e baixos, né? Altos e baixos. É a expressão mais fácil, engraçado, mais popular também, né? E é uma expressão que filosoficamente não. Para o intelectual, né, falar assim, puxa vida, a vida do aspirante a Buda é caracterizada por altos e baixos. A vida do aspirante a Buda é resumida, né, em altos e baixos. Vamos dizer assim, dizendo melhor assim, a vida do aspirante a Buda definitivamente são altos e baixos, né? Então, a mente dupla é a conclusão definitiva dos estudos filosóficos, né? Você que está chegando a entender essa coisa da mente dupla, né? Você é uma pessoa privilegiada, né? Você é um felizardo, né? Porque qual é a vantagem de saber que a vida do aspirante a Buda é mente dupla, né? Qual é a vantagem? É ter uma noção de que as coisas não duram, né, para sempre, né? As coisas acabam, as coisas. Por exemplo, existe uma frase que a gente costuma dizer no nosso dia a dia, quando as coisas começam a andar nos trilhos, né? A gente costuma falar assim: agora vai, né? Agora vai, agora vai, agora vai, né? Como se a gente tivesse descoberto, né? Vamos dizer assim, o caminho da felicidade, não é verdade? Mas essa é uma noção que, do ponto de vista da mente dupla, é uma noção falsa, né? Do ponto de vista da mente dupla, tudo que, vamos dizer assim, todas as convicções, as conclusões, né, os entendimentos, elas se destroem, né? Elas são destruídas, né? E acabam voltando para a estaca zero. A mente dupla é um trabalho eu falei no começo do discurso, de roda gigante, né? A gente sobe até lá em cima, no topo, mas volta pro, pra estaca zero, né? Aí naquele esforço a gente sobe de novo, mas depois volta. A vida é justamente uma roda gigante, né? Enfim, a roda gigante é esse brinquedo, né, que é a roda gigante, né, que é essa do parque de diversões, representa muito bem, né, a vida do aspirante, né, a vida do aspirante a Buda. São altos e baixos, né? Vamos falar assim de raiva e satisfação de desejo.
inveja e satisfação de desejo, raiva e satisfação de desejo, inveja e satisfação de desejo, estado de espíritos de tristeza, raiva, alegria, alegria, dúvida, dúvida, entendimento, entendimento, né? Que mais? Aquela raiva mesmo, a ponto de explodir. Ai, 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 não quero cair na raiva, não quero cair na raiva. E aí você se esforça. Ah, então era isso, então era isso, então era isso, então era isso. Esse processo de você transitar entre o fogo e a água, né? Essa compreensão é que é a mente dupla, né? É isso que ajuda você a seguir em frente, né? Quando você está naquela sensação de raiva, tristeza e tudo mais, né? Cedo ou tarde vai passar para o lado de cá, que é a satisfação de algum desejo ou a descoberta de algum desejo que você deveria satisfazer, né? Descoberta, né? E aí eu falo descoberta do desejo, né? Esse é um processo muito importante nessa transição do fogo para a água, a descoberta do desejo, né? A descoberta do desejo, né? Porque se você ficar caindo na raiva, você acaba chegando ao fundo do poço, muitas vezes até uma atitude suicida, muitas vezes, né? Você tem que sair dessa condição de raiva. E, para tanto, você tem que descobrir aquele desejo, né? Aquilo que você pode usufruir, satisfazer, né? Aquela atividade que dá prazer, etc. Não é? Então, para isso é que a gente, da Jodo Shinshu Shinankai, a gente faz o Otsutome, né? A gente pega esse livrinho aqui, ó, e fica diante do oratório aqui. Tá vendo? E faz a leitura, né? Faz uma leitura, assim, não por obrigação, mas justamente porque você quer sair do fogo, né? E quer entrar na água, né? E aí você faz essa leitura e você acompanha pelo vídeo, né? Que foi bem elaborado pela Jodo Shinshu Shinankai, que está no YouTube, né? O vídeo de 20 minutos da nossa associação Jodo Shinshu Shinankai, né? Que é um vídeo de 20 minutos de leitura, né? Leitura do livrinho aqui, né? Com palavras do Shinan Shoni e do mestre Daniel Shoni. Mestre Shinan Shoni e mestre Daniel Shoni. Dentre outras palavras do mestre. Dos mestres, né? Então, essa é a leitura, e isso é a coisa mais... Claro, também ouvir, né? Assistir aos vídeos da Jodo Shinshu Shinankai, participar das reuniões online e presencial da Jodo Shinshu Shinankai, não é verdade? São ferramentas para você viver nesse jogo, né? De sair do fogo e entrar na água, né? É claro que, enfim, a água ela é provisória, né? Daqui a pouco vem um outro fogo e assim sucessivamente. Fogo, água, né? Que é todo, vamos dizer assim, o que é mais importante para Jodo Shinshu, para o aspirante a Buda, né? Que teve acesso que teve o privilégio de ter um encontro com a Jodo Shinshu Shindankai, né? Então era sobre isso que eu queria falar, né?
sobre o sentido da vida, né, do ponto de vista do ensinamento de Buda. Muito obrigado!